Olá, graça eterna, paz eterna. Elias Santos com mais uma ministração do Evangelho Apostólico, do Evangelho da Graça Eterna, da Paz Eterna. O que a religião não prega? O que as lideranças religiosas não pregam? Odeia, irmão. Se pudesse, arrancaria da Bíblia, arrancaria essas páginas da Bíblia. Se eles pudessem, sempre tentaram, né? Sempre queimaram a Bíblia, fizeram de tudo, porque tem muitas verdades que para eles não é importante ser divulgada, né? Tem verdades bíblicas que destrói totalmente os impérios dessas pessoas, desses líderes, entre aspas, que distorce, manipula o evangelho verdadeiro, né? O evangelho de Cristo tem código, tem algo que não é humano. Dentro da Sagrada Escritura, tem coisas que não é humano. O homem jamais vai entender. O próprio apóstolo Paulo diz que o que ele recebeu não é digno nem de o homem receber, de o homem ouvir. É muita maravilha, né? Por exemplo, a predestinação. O homem saber que não foi ele que escolheu, porque o homem não tem poder nenhum, né, irmão? O homem, por qualquer coisa, o homem está se destruindo, né? Se destrói nos vícios, se destrói, tudo o homem se destrói, porque é o exagero, né? Aí as coisas que estão no mundo são para ser usadas, mas o exagero faz o homem se destruir, né? Então, porque hoje, no século XXI, a gente vê essas partículas da modernidade, a gente vê nos anos 80, calculadora, máquina da datilografia, hoje a gente vê computador, porque Deus não deu esse conhecimento, essa sabedoria lá nos anos 80, porque o homem não suporta tanto conhecimento. Aí Deus vai dando de partículazinha, de píngua, como foi aqueles pingozinhos caindo. Deus tem que tá dando aos poucos, porque o homem não suporta. Quando o homem recebe um pouquinho mais, ele se destrói. Conhecimento demais faz o homem se destruir. Então tem coisas na Bíblia que jamais ninguém prega. Por quê? Porque vai de encontro aos interesses dessas lideranças. O homem sempre quis dominar, o homem sempre quis escravizar, o homem sempre quis, se o homem pudesse, assumiria o lugar de Deus, né? O homem quer ser o Deus, o homem quer ser o pontífice, o homem quer ser o semideus, o homem quer ser adorado, quer ser reverenciado, quer que as pessoas se ajoelhem aos seus pés, beijem suas mãos. O homem quer isso, né? Mas Deus não divide sua honra, sua glória com ninguém. Então, o que a religião não prega? A religião não prega sobre predestinação. Eles odeiam. Quando eles ouvem essa palavra predestinação, eles ficam bravos, eles soltam fumaça pelo nariz, eles ficam bravos. Não, eu não aceito, porque eu não aceito. Predestinação, graça eterna. Isso eles não aceitam, porque isso aí, predestinação, quem escolhe é o homem. Não, ou melhor, perdão. Predestinação, quem escolhe foi Deus. Deus escolheu antes da fundação do mundo. O Deus é soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. O que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, o que vai acontecer daqui a meia hora, para Deus já é passado, né? Deus já escreveu todos os nossos dias. Fulano vai viver 60 anos, fulano vai viver 30. Essa criança vai nascer hoje mesmo Deus vai recolher. Tudo isso foi determinado por Deus. O homem não manda nada. O que o homem recebe aqui é dado por Deus para ele ser mordomo, para ele simplesmente administrar. Então, os líderes religiosos não pregam sobre predestinação, né? Não prega. A religião não gosta de dar honra a Deus.
mas não é dar, pertence a ele. A religião quer a honra para eles. Eles são Deus, eles são pontífices, né? Pontífice quer dizer uma ponte para levar a Deus. Deus existe, eles pregam. Tudo bem, eu prego, Deus existe, mas precisa de mim. Jesus é o caminho, tudo bem, mas eu tenho que dar o pedágio. Jesus é o caminho, mas o homem quer decretar o pedágio. Não, para chegar a Deus, você tem que pagar o pedágio para mim. Isso é religião. Por isso que eu não sou religioso. Não sou religioso, eu prego fé, eu prego espiritualidade, porque religião é o quê? Jesus está lá, mas ao lado de Jesus está Benedito, está isso, está aquilo, né? Não é um Deus só, é 3, é 4, é 1000. Deus não reina só, tem vários ali. É porque é noção de homem, né? O homem não chega ao topo de alguma coisa sozinho. Sempre tem mãe, sempre tem alguém que ajudou. Aí eles colocam o exemplo de Deus como homem. Deus não pode ser Deus só. Deus não pode ser Deus só. Alguém ajudou Deus. Teve fulano, teve Beltrano, mas Deus não se compara com o homem. Deus não é criatura, Deus é criador. Nós temos que entender que nós somos criatura. Deus é criador. Deus não depende de ninguém. Deus não tem começo, Deus não tem fim. Deus é eterno. Então a religião odeia a palavra predestinação. Mas foi Deus que escolheu o apóstolo Paulo. Ele era um religioso, criado, formado aos pés de Gamaliel. O homem tinha várias cidadanias. O homem entendia dos oráculos. O homem entendia de tudo sobre religião. Mas Deus disse, não quero você para ser um religioso. Eu quero você para ser um adorador. E Deus faz ele cair ali, ele cai, fica cego. Quando ele se acorda, ele já está no terceiro céu. Ele cai ali, ele vai para Damasco, né? Ele vai ali com a sua missão religiosa, e o próprio Deus marca aquele encontro com ele, naquela hora, naquele momento, e ele cai. Na hora que ele cai ali, quando ele se acorda, quando ele está no terceiro céu, o próprio Deus falando a ele, olha, eu quero que isso aqui é para você pregar, eu te predestinei, eu te escolhi para pregar isso aqui, ó. Pregar a minha graça, o sacrifício foi meu lá na cruz, a minha graça, eu quero que você pregue isso aqui. Então ele desce com tudo ali na mente, e quando ele se acorda, ele está na casa de Ananias, está cego aí, porque ele ficou cego para o mundo e abriu os olhos para Cristo, para as coisas de Deus. Porque o homem mundano, ele é cego, ele não enxerga as maravilhas de Deus, ele não enxerga que é Deus que dá saúde, ele não enxerga que é Deus, foi Deus que o predestinou, foi Deus que salvou, foi Deus que santificou, foi Deus que morreu na cruz. O Deus se fez filho, o Deus eterno, o Criador, ele vem à terra, ele escolheu antes da fundação do mundo o seu povo, e ele vem à terra e ele se entrega à morte, e ele paga com seu sangue ali. Ele paga, são meus, quem paga sou eu. E jamais poderia pagar, porque o sacrifício do homem, o sacrifício que era animais, era levado até o sacerdote, não tinha poder algum, era transitório, era passageiro, a lei era passageira. A lei foi dada pela desobediência do homem. Então a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas Deus disse não, essa lei vai destruí-los, eles não vão poder cumprir essa lei. 613 normas, regras, eles não vão poder cumprir. Então eu vou cumprir por eles. Eu vou morrer na cruz, eu vou me entregar, eu vou me tornar maldito, porque todos que eram colocados na cruz eram malditos. Jesus se tornou maldito. A Bíblia diz que Jesus não falou nada. Jesus foi... Quando um criminoso é pego, ele tem o direito de se explicar. Jesus não falou nada, Jesus não cumpriu, Jesus não cometeu crime algum, mas Jesus ficou calado, Jesus recebeu toda aquela acusação, Jesus já absolveu ali para ele, toda acusação que era do homem, toda maldição que era do homem, toda aquela cruz era para o homem é maldito, o homem desde do seu nascimento, desde o Éden, foi maldito.
Mas Jesus tirou a maldição do homem, quando diz homem, homem e mulher. Jesus tirou a maldição. Jesus transformou aqueles que eram malditos em bendito, bendito do Pai. Jesus tirou a maldição, a condenação, ficou na cruz cravada. Por isso que cruz é símbolo de maldição, porque todos que morriam na cruz eram malditos. Jesus se fez maldito para tornar o seu povo hoje bendito, o seu povo que ele escolheu e predestinou. Então a religião não prega isso. A religião prega que o homem, que o outro ser humano precisa de outro homem para chegar a Deus. É domínio, é escravidão. É domínio, o homem quer domínio. A religião é para dominar. Por isso que fizeram um falso pontífice. Pontífice quer dizer uma ponte para levar a Deus. Não existe, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus morre na cruz e ressuscita, o véu do templo se rasga. Os filhos agora podem falar com ele. Os filhos agora não precisam de sacerdote, não precisa de intermediador. O filho agora se humilha, fala com o pai em secreto e ele ouve. Fala com ele no monte, fala com ele no seu quarto. Jesus disse, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo em secreto. Aonde o homem estiver, se ele se humilhar, se ele reconhecer que existe um Deus, ele vai falar com Deus e ele vai ouvir a voz de Deus. Não precisa de outro homem ser intermediador. A religião quer ser o pedágio. A religião quer ser o intermediador para levar o homem a Deus. Mas não existe, na Bíblia não existe. Pode existir qualquer livro criado pelo homem, mas na Bíblia não existe pontífice, não existe intermediador. Não existe, nós chegamos até a Deus. Chegamos até a Ele, falamos com Ele. O filho fala com o pai, não precisa dizer, fulano vai falar com... Só precisa isso quando o filho está distanciado do pai. Aí vai dizer a outro irmão, vai dizer isso para meu pai? Vai dizer, porque ele está distanciado, ele precisa se reconciliar. Enquanto o homem está distanciado do pai, ele precisa de intermediador, alguém para levar o recado. Mas quando ele se reconcilia com o pai, ele não precisa de intermediador, ele não precisa de uma ponte para levar ele a Deus. Ele chega até a Deus, isso a religião não prega. Porque isso não dá status, isso não dá recursos financeiros. Dá recursos financeiros, dá status, o homem dizer, não, você não pode chegar até a Deus. Você precisa de mim para chegar até a Deus. Você precisa que eu ore por você. Você precisa que eu interceda por você. Antes da cruz precisava de intercessor. Hoje não precisa. Hoje você se humilha, ora, porque os humilhados são exaltados. Orar quer dizer falar com Deus. Orar é falar com Deus, né? Rezar é você escreveu algo, você fica dizendo ali, copiando ali, você escreveu, copiou de alguém e você fica simplesmente baboseando aquelas palavras. Isso é rezar. Orar é você falar diretamente com Deus. Senhor, não aguento, é muita luta, é muita dificuldade, me dá força, eu estou fraco. Isso é falar com Deus. Isso é desabafar com Deus. Isso é aquilo que você não pode falar com outro ser humano, você fala com Deus. Você fala com Deus em secreto e Ele te ouve. Isso é orar, isso é falar com Deus. Rezar é você dizer assim, Senhor, eu não sou como aqueles hipócritas. Senhor, isso é uma reza. Você escreveu e está se enaltecendo, se exaltando. Orar, falar com Deus é você dizer, olha, eu não sou nada, Senhor, se não for a tua presença. Senhor, vem, me fortaleça, Senhor, me ajuda, me dá força, as lutas estão grandes. Isso é orar, isso é falar com o Pai. O Pai entende o lamento da sua igreja. Porque Ele mesmo diz, clama a mim que eu vou responder. Anunciar-te-ei coisas grandes. É o próprio Deus que manda clamar. Ele sabe o que você vai falar, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele sabe a tua necessidade, Ele sabe a minha necessidade. Ele sabe o que você está passando, minha irmã. Ele sabe o que você está passando, meu irmão. Mas Ele quer ouvir a tua voz. O Pai, Ele se alegra em ouvir a voz do Filho. E como é que Deus vai ouvir a nossa voz? Através da oração. Como é que nós vamos ouvir a voz de Deus? Através da oração. É orar, é falando com Ele. Então, dando continuidade aqui, versículo 30, e aos que predestinou, a Bíblia não diz que Deus predestinou todos, Jesus Cristo morreu por todos, não, irmão, Jesus morreu pelos seus filhos. É por isso que tem gente aí que nunca foca para Jesus,
Ele foca para A, B, C, Maria, José, Benedito, mas ele nunca foca para Jesus, porque Jesus não morreu por ele. Ele não é filho de Deus. Se ele fosse filho de Deus, ele dava a honra e a glória para Deus. A Bíblia é clara. E aos que predestinou, a estes chamou, ele predestinou antes da fundação do mundo, e chamou hoje para ser o quê? Chamou para ser o quê? Seu servo. Chamou para ser o quê? Seu mordomo. Chamou para pregar o quê? A sua palavra. Chamou para pregar a sua palavra. A palavra eterna. O homem não pode assumir o lugar de Deus. O homem não pode assumir o lugar de Deus, porque o homem é mortal. Deus é imortal. O homem morre, irmão. O homem morre. O homem não veio para semente. Todas as lideranças religiosas morreram. Está lá seus restos mortais nos túmulos. Jesus Cristo, que é Deus, não. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. É o único Deus que merece honra e glória. Então o apóstolo Paulo diz, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. O próprio Deus justificou a sua igreja, seu povo. A sua igreja não era justa. Igreja não é as paredes. Eu estou sempre frisando, porque sempre tem novos inscritos no nosso canal. Igreja não é as paredes, as catedrais. Ali é um local de congregar. Ali, se os irmãos saírem dali de dentro, ali não vale nada. Ali é um local, é uma casa, ali não vale nada. A igreja é os irmãos reunidos, amando, respeitando, adorando só a Deus. É a igreja. Então, Deus escolheu a sua igreja, seu povo, predestinou, justificou, santificou, para ser diferente, para ser esquisito. O povo de Deus é esquisito, irmão. O povo de Deus não se acomoda com esse mundo. O povo de Deus não se acopla com esse mundo. Não dança o reggae do mundo. O povo de Deus não anda por vista, anda por fé. O povo de Deus, ele não quer se acomodar, como o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Este mundo é o quê, irmão? Essa humanidade, esse cosmo que hoje no século XXI, o que é que circula por aí? Os vícios dominando, prostituição. Você vê que dá ibope hoje, dá ibope uma mulher ser prostituta, dá ibope um homem ser drogado hoje em dia, né? Dá ibope, as pessoas olham e eu vou fazer aquilo também, né? Não dá ibope o homem ser um homem decente, o homem ser casado, não trair a mulher, não dá ibope. Não dá ibope, não dá o jeitinho brasileiro. Dá ibope, dá o jeitinho, todo mundo faz. Eu faço porque todo mundo faz. Por isso que Deus chamou um povo esquisito. Deus chamou um povo escolhido. Deus chamou um povo para não ficar nessa terra, para cumprir o seu chamado aqui e ele levar para ele. Aqueles que são deste mundo, que são carnais, que tem as obras da carne, aqueles que praticam a obra da carne, eles vão ser destruídos por eles mesmos e vai ficar como... E nem lembrança vai ficar, porque eles praticam as obras da carne, como idolatria, feitiçaria, prostituição, lascívia, bebedice, glutonaria. São as obras da carne. Então, o homem carnal, a mulher carnal, ele se sente bem fazendo a obra da carne. Tem muitos que estão fazendo, mas não são de lá, eles vão se reconciliar com o Pai. Mas aqueles que são das obras da carne, aqueles que são carnal, aqueles que são das trevas, ele não tem mais jeito para eles. Eles vão morrer lá, vão morrer praticando as obras da carne. Quem mentia vai morrer mentindo, quem roubava vai morrer roubando, quem se drogava vai morrer se drogando, porque eles são das obras da carne, eles são treva. Agora, aqueles que estão lá enganados, por algum motivo, eles vão sair, eles vão se reconciliar com o Pai, porque eles são filhos de Deus. Mas aqueles que não são, eles vão ter seu fim lá e acabou, porque eles não têm espírito. Se eles tivessem espírito, eles não focavam só para a carne, porque o homem é corpo, alma e espírito, mas os filhos das trevas não têm espírito, eles só têm corpo e alma. Será tudo destruído e pronto, esquecido. Agora os filhos de Deus que têm espírito vão reinar eternamente, porque eles são triúnicos, corpo, alma e espírito. Eles receberão um novo corpo, um corpo glorificado igual do Pai,
o espírito pertence a Deus, a alma será restaurada e eles reinarão eternamente, porque eles são luz, eles são sal do mundo, eles são tempero, eles são diferentes aqui na terra, eles são esquisitos aqui na terra, eles são apontados, eles são... E por que eles não pertencem aqui? Porque eles não se amolda ao padrão deste mundo, como o apóstolo Paulo diz. Não vos conformeis com este mundo. Aqueles que se conformam com esse mundo, com os prazeres, entre aspas, desse mundo, porque é uma tela de descanso. As grandes empresas mostram como é bom beber, mas não mostra o indivíduo se destruindo através da bebida. Mostra como é bom ter um amante, mas não mostra o indivíduo se destruindo sem família, né? Não mostra. Mostra o prazer da prostituição, mas não mostra o indivíduo com vírus HIV. Não mostra, é uma tela de descanso. Mostra só aquela tela, mas não mostra o que está por trás disso. O que é que está por trás da bebida? O que é que está por trás das drogas? O que é que está por trás do crime? Não mostra. Então, não é a verdade. Jesus, ele disse, João 8,32, Jesus diz, conhecereis a verdade de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade. Eu sei, eu seria um grande hipócrita se eu disser que as coisas do mundo não são atrativas, não chamam atenção. Aí eu serei um grande hipócrita. Não, as coisas do mundo, você chegar ali, tomar uma dose de uísque, você chegar ali, eu sei disso porque eu já pratiquei isso. Então, isso é atrativo, isso chama atenção, isso dá ibope, isso dá falsos amigos. Porque você numa mesa tomando uísque com muitas mulheres, você atrai muitos falsos amigos, mas quando você está numa cadeia, preso, não tem amigo, não tem ninguém, quando você está no hospital, não tem ninguém, não é? Então isso aí agrada a carne, isso é bom para a carne, isso são as obras da carne, isso alegra a carne, mas o espírito se entristece. Por isso que há uma luta constante da carne contra o espírito. Há uma luta constante. O homem não precisa de demônio, de diabo. O próprio demônio já é a carne dele. O próprio diabo já é a carne dele que pede para matar, pede para se prostituir, pede para se drogar, pede para se alcoolizar. Aí o homem tem que dizer não para a carne e dizer sim para o espírito. Porque quando o homem diz sim para a carne o destrói. A carne destrói seu casamento, a carne destrói a família dele, a carne destrói a saúde dele, porque ele é guiado pela carne, ele é guiado por aquilo que ele vê. Nós temos que ser guiados pelo Espírito. Nós não vemos o Espírito, mas nós somos guiados por ele. Essa voz que diz, não traia, é a voz do Espírito. Essa voz que diz, não se alcoolize, não fique drogado, essa é a voz do Espírito. Por isso que é uma luta constante, diariamente, a carne contra o espírito, a carne contra o espírito, a carne diz assim, mata, o espírito diz não, só Deus deu a vida, só Deus pode tirar, mas é uma luta constante, e se o homem não alimentar o espírito, quem vai vencer é a carne, aí ele é um homem carnal, ela é uma mulher carnal, aí tem as obras da carne, como eu já falei, nós estamos no ano apostólico da busca das partículas do fruto do Espírito Santo. Aí o homem tem que buscar ser manso, tem que buscar ser humilde, tem que buscar o domínio próprio, dizer não para falsas amizades. Eu tenho uma amizade, mas só me coloca por vício. Eu tenho que dizer não para essa amizade. Eu tenho um amante, eu tenho que dizer não para essa amante e dizer sim para a minha família. Eu tenho que dizer não para as coisas da carne e sim para as obras do Espírito. Então o apóstolo Paulo diz que aos que predestinou, a estes também chamou. Predestinou, Deus fez a obra completa, predestinou, escolheu antes da fundação do mundo e chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Aí se diz, time que está ganhando, ninguém mexe, né? Muitas vezes o homem está ganhando rio de dinheiro, né? O homem está arrebentando aí fora. Não que seja errado, agora que ele não seja dominado por isso. Porque o dinheiro é para se gastar, o dinheiro é para se promover o bem.
O recurso na mão de um homem de Deus vai promover o bem. Dinheiro, recurso na mão de um homem do mal, uma mulher do mal, vai promover o mal, vai promover a destruição, cada vez mais pessoas se destruindo nos vícios, né? A própria palavra de Deus diz que quando um homem justo governa, o povo se alegra. Quando um homem mau governa, o povo se entristece. É o que nós estamos vendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. A destruição, fome, pessoas passando necessidade, porque um homem mau governa. Um homem sem Deus, um homem que não tem princípio, um homem que é obra das trevas, um homem que foi criado pelo mal para a destruição, né? Então, há uma grande diferença quando um homem justo governa. Quando um homem justo governa, todo mundo vai ter em comum, todo mundo vai ter seu pão para comer, todo mundo vai se alegrar, vai ter justiça, vai ter ordem. Quando um homem mau governa, não tem ordem no país, não tem justiça. É como a gente vê hoje. Você vê hoje, né? Pode prestar atenção. Pode prestar atenção que o cidadão hoje não tem valor. O cidadão que paga seus impostos, que trabalha ali, ele não tem valor hoje. Agora aquele que dá o jeitinho brasileiro, aquele que esse hoje ele é aplaudido, esse hoje é o cara, né? Então é o que está acontecendo hoje. Deus está permitindo, porque não cai uma folha se Deus não permitir. Deus está permitindo para que aqueles que são filhos dele venham se reconciliar com ele. Não é aceitar, é se reconciliar. Se reconciliar, porque já é filho. Se eu dar um exemplo, o casal se ama, aí por algum motivo eles brigam, aí fica um sem falar com o outro, precisa de se reconciliar. Eles se amam, mas aconteceu alguma coisa, eles estão sem se falar, então precisa se reconciliar. Então os filhos de Deus já veio este mundo sendo filho, já veio predestinado, já veio escolhido, agora aconteceu alguma coisa que o distanciou, que precisa se reconciliar. Nós não pregamos para ninguém aceitar Jesus, nós pregamos para se reconciliar com o Pai. Se reconcilie com o Pai. Não dá para viver distante do Pai, não dá para viver sem ouvir a voz do Pai. A voz do Pai, a voz de Deus é como o som de muitas águas. O homem, o filho distante do Pai, é como um peixe fora d'água. Não tem como, um filho não se perde. Um filho não se apaga o nome do livro da vida. Filho está no DNA. É filho para sempre. Ah, porque perdeu a salvação. Perdeu por quê? Se foi dado de graça, foi presente, foi graça, foi Deus que deu. Deus não toma. Então Deus deu. Mesmo que o filho cometa alguma coisa, algum deslize, mas ele vai se reconciliar. Ele não vai morrer nas trevas, porque ele não é das trevas, ele é luz. Aonde ele chegar, a luz vai brilhar. Ele não é treva, ele não é semente do mal, ele não é joio, ele é trigo. Ele não é esquerda, ele é direita. Ele é a direita de Deus, a direita de Deus está, né? Ele não é acusador, ele é o quê? Ele é um servo fiel a Deus, pode passar por luta, pode passar por prova, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem qualquer outra coisa do porvir pode nos separar do amor de Cristo, pode separar do Pai. Você vê que o homem mesmo está declarando aí, o homem declarou, o homem abriu a boca aí e declarou que ele é das trevas, que ele é das trevas, declarou aí, irmão, só ignorante, né? Ignorante é a pessoa que ignora aquilo, não quer ver. O pior cego é que não quer ver. Tem pessoas que ignoram isso aí. Tem pessoas que dizem assim, todo mundo rouba, eu vou roubar também. Ah, foi roubo, mas está sobrando para mim, está sobrando um pouquinho para mim, eu não quero saber. O homem de Deus, a mulher de Deus, tudo que vem para a mão dele, vem da mão de Deus. Então ele não quer suborno, ele não quer algo que venha da destruição de alguém. O que eu não quero para mim, eu não dou aos outros. Então, amados, foi Deus que predestinou. Deus me predestinou. Deus te predestinou. Deus nos predestinou para viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida de urgia, uma vida de aplaudir as coisas erradas. Nós temos que falar, mesmo que custe caro.
Foi assim com os homens de Deus no passado. Muitos morreram, mas não se calaram. Muitos entregaram a vida, como o próprio Jesus. Jesus ali, ele entregou a sua vida, mas ele não cedeu à pressão da oposição. Então, escolhido por Deus, predestinado por Deus para um propósito aqui na terra. Todo homem de Deus, mulher de Deus que está aqui na terra, foram escolhidos, predestinados para um propósito. Uns para viver 100, outros viver 60, 70, uns 20, uns 30. Cumprir o chamado de Deus e ser levado por Deus, porque a nossa terra, a nossa pátria não é aqui. A nossa cidade natal é ao lado de Deus, é eternamente. Amém? Deixa eu orar por você. Maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai de eternidade. Pai querido, Pai santo, te agradecemos por esta escolha, te agradecemos por esta predestinação. O Senhor nos escolheu, nos predestinou com um propósito, fazer a tua vontade. A vontade é do Pai, a honra e a glória pertencem ao Senhor. Que eu diminua como servo e o Senhor sempre reine. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te exalto, peço neste momento todo o teu povo, a tua igreja que me assiste pela manhã, tarde e noite, que o Senhor faça o teu povo prosperar na terra, que o Senhor dê recurso ao teu povo, para o teu povo poder investir na obra do bem, para que nós possamos ver o bem crescendo, cada dia mais o bem crescendo, Pai. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, te exalto, desde agora e para todos sempre. E a igreja de Cristo diz amém, amém, graças a Deus. Amados queridos, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado, o maravilhoso conselheiro, Deus forte e Pai de eternidade, te ama e eu também. Fica aqui a minha participação, a qualquer momento estaremos retornando com mais uma ministração apostólica da graça eterna. Graça e paz.